meus amigos, estamos de volta neste nosso programa Colunas de Luz para a segunda parte deste programa. E nós estávamos lendo uma poesia sobre o Espiritismo do grande poeta Cassimiro Cunha, constante do livro Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro psicografado por Chico Xavier, que eu falei a respeito na primeira parte. E li a primeira estrofe, que é a seguinte: o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. E expliquei mais ou menos o que ele quis dizer. A segunda estrofe é uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto d'água viva. Então, o Espiritismo é uma fonte onde ensina a seus adeptos a compreenderem as coisas e as opiniões das outras pessoas, respeitando-as, principalmente as opiniões religiosas. Nós, espíritas, devemos compassivamente, como ele diz aqui, aceitar o raciocínio das outras religiões. Nós não achamos que a pessoa que está numa determinada religião, ela está lá por acaso. Ela está lá porque precisa daquela religião nesta encarnação. Então é preciso nós entendermos isso. E ao falarmos da nossa religião, Espiritismo, nós entendermos que a pessoa deve respeitar a nossa religião porque nós respeitamos a religião dele. Então é assim que Cassimiro Cunha coloca nessa segunda estrofe. A terceira estrofe ele fala o seguinte: Espiritismo é o templo da caridade, em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. Olha, nessa estrofe ele coloca exatamente o princípio mais importante da doutrina espírita, que é a caridade. O espiritismo, ou o espírita, sem caridade, não é espírita, não. E não é só a caridade material, não, porque muitas pessoas ficam assim, até deprimidas, falam, puxa vida, eu não estou fazendo nada para ajudar ninguém. E às vezes ele fica procurando, né? Fala, eu vou fazer uma creche, eu vou ser voluntário em tal lugar. Tudo bem, é bom. Mas a caridade começa dentro de casa. Começa aceitando as opiniões dos filhos, da esposa. Pode discutir? Pode, mas com respeito. Às vezes até eu mesmo, minha família, aliás, nós somos muito veementes. Nós, ao discutirmos, nós fazemos. Mas é o estilo nosso. Eu e meus filhos somos assim. Mas ninguém está brigando. Parece que quem vê de longe fala, está uma briga danada ali. Mas não é, não. É o estilo nosso. Mas nós respeitamos a opinião de todos. A caridade não é só material. Um sorriso é caridade. Um ouvir é caridade. Gente, tem pessoas... Eu sou médico. Tem pessoas que pagam consulta para mim. Não é, às vezes, queixando de uma doença, não. E não é para eu examinar, não. É para conversar. Para ter alguém para ouvi-lo. É impressionante como nós vivemos num mundo onde existe
numerosas pessoas, mas não tem ninguém que consegue escutar, às vezes, o parceiro, o amigo, o filho. Eu mesmo cometo, às vezes, esses erros na própria minha casa. Meus filhos sempre falam, pera, pai, escuta. E eu realmente, às vezes, passo na frente. Mas são erros que o Espiritismo ensina, que é a caridade. Você ouvir é caridade. Eu tenho vários casos assim, é interessante, mas não dá tempo para eu contar. E continua o Cassimiro Cunha. O Espiritismo é árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. Quer dizer, é uma fonte onde nós bebemos a esperança de uma vida melhor. Onde bebemos e sabemos que existe depois da morte esperança para a nossa evolução. Que existe várias encarnações, onde nós teremos chance de recuperarmos erros que cometemos em vidas passadas. Então, é realmente um caminho de esperança o Espiritismo, porque nos dá a cada um a oportunidade de tentar de novo. Não existe no Espiritismo a doutrina da condenação eterna. Você vai para o inferno eternamente. Não existe. Nós espíritas não acreditamos nisso. E a quarta, quinta estrofe. O Espiritismo é a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Exatamente. Nós espíritas estudamos, analisamos, conhecemos através dos livros básicos as leis que regem a vida espiritual, as leis que nos fazem entender como se darão os fatos depois da morte. Isso nos consola muito, porque nos faz ver a necessidade de cada dia a gente praticar o bem. Porque, meus amigos, o bem sempre vence e vencerá o mal. E é o que o Espiritismo ensina. Cassimiro ainda até fala, para terminar a poesia, se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. É exatamente isso. Nas casas, algumas casas espíritas têm até um cartaz, uma faixa, ou está escrito lá, Jesus, nosso mestre, Kardec, nosso professor. E é exatamente isso. Jesus Cristo é que determinou, através dos evangelhos, todos os conceitos do Espiritismo. O Espiritismo é uma religião que segue os evangelhos, que estuda os evangelhos. Inclusive, tem um livro, o terceiro livro da codificação, chamado Evangelho segundo o Espiritismo, que explica o Evangelho de Jesus. Não é um evangelho diferente, não é o mesmo evangelho que está na Bíblia, só que as passagens mais importantes são explicadas por espíritos superiores. Espíritos têm conhecimentos maiores que o nosso, principalmente da matéria espiritual. Então, o Espiritismo é, na verdade, uma escola. Nós nos reunimos não para fazer rituais,
Nós não temos rituais. Nós não temos pastores. Nós nos reunimos para estudar. Para estudar. Estudar os evangelhos à luz dos espíritos superiores que nos orientaram, principalmente através deste terceiro livro da codificação, chamado Evangelho segundo o Espiritismo. E assim, meus amigos, nós vamos encerrar mais essa parte do programa Colunas de Luz e vamos passar à terceira parte, onde vamos responder perguntas dos nossos telespectadores.